Ora bem, cá estamos no interior da garagem do hotel. Antes de mais, quero-vos pedir desculpa por eu ter terminado a primeira parte do vídeo de forma um pouco abrupta, mas à hora que eu cheguei tinha pessoas à minha espera, tinha compromissos para atender àquela hora e já era muito tarde, portanto não quis as pessoas fazer esperar as pessoas mais tempo. Estamos então em Monte Gordo, é hora de regressar ao Porto e cá vamos fazer então a segunda parte da nossa viagem, sair de Monte Gordo rumo ao Porto. Vamos ver quantas horas é que vamos demorar. Deixem-me, contudo, mostrar-vos ali dentro. Ora, como podem ver, nós já fizemos 591 km nesta viagem, no sentido Porto-Monte Gordo, mas em bom rigor o Google diz que esta viagem são 598 km, o que significa que este carro provavelmente está a registrar menos quilómetros, faz um registro inferior, e isso também significa que aquela média de consumo de 24.7 é na realidade para aí 24.2, 24. Estamos já carregados a 100%, são 11h15, eu vou tentar sair entre as 11h30 e 11h45, eu depois dir-vos-ei. Deixem-me ainda mostrar-vos onde é que nós carregamos. Nós carregamos aqui no hotel por uma taxa baratíssima de 5€, num carregador de parede, uma wallbox que tinha a potência máxima de 6.4 ou 6.6, se não estou em erro. Mas vou-vos mostrar, deixem-me mostrar-vos. Ora, aqui está, este foi o carregador que nós usámos, o carregador ABB, uma marca de carregadores bastante conhecida. É preciso trazer o cabo, tem aqui a conexão, mas permitiu carregar a 6.6, bastante bom, sem qualquer tipo de problema, um custo de 5€ para carregar o carro de 5% aos 100%, nada mal. O hotel tem depois aqui mais alguns carregadores, mas este julgo que é para o Chuco, carregador, carga mesmo muito lenta, mas seja como for, é bom saber que vão disponibilizando estas coisas. Muito bem, hora de acabar de carregar o carro e depois seguiremos rumo ao Porto para fazer mais 591 km, mais coisa, menos coisa. Falamos já no curso da viagem. Ora bem, e estamos já na autoestrada, já estamos aqui na A2, já percorremos 98 km. Recordo que esta viagem é toda ela praticamente feita em autoestrada. O objetivo, uma vez mais, não é fazer aqui uma prova de autonomia, ver quão longe eu consigo ir com uma carga, não, é aproximar o máximo possível a condução deste carro, de um carro elétrico, a um carro a combustão. Não há problema nenhum daquelas pessoas que preferem ir a velocidades mais lentas para fazer recordes de consumo, de autonomia, mas há muita gente que olha para os carros elétricos como um obstáculo precisamente porque sentem que têm que andar muito mais devagar do que aquilo que andariam no seu dia-a-dia. Se eu fosse aqui nesta autoestrada a 90 km/h, tenho a certeza que fazia aqui consumos na ordem dos 15, se calhar 16 kW por cada 100 km percorridos, mas demoraria também muito mais tempo a chegar ao meu destino. O objetivo é encontrar aqui um equilíbrio entre a velocidade que eu pratico em autoestrada e o consumo. Ora bem, o nosso primeiro ponto de paragem para carregamento será em Grândola, fica a cerca de 207 km do ponto de partida. Não haverá então grande problema para chegarmos até lá, é normal, com a velocidade que vimos a praticar, chegaremos muito provavelmente com 10, 15% de autonomia, vamos ver. Como vos disse há bocadinho, no início da viagem, este carro contabiliza menos quilómetros do que aqueles que efetivamente percorremos, tem esta pequena nuance, o que significa também que, e vamos verificar isso agora quando chegarmos ali ao posto de carregamento, o posto de carregamento fica desde o nosso, a partir, portanto, considerando o ponto de partida, distava 207 km, vamos ver quantos quilómetros aqui o odómetro vai indicar, mas o que vai indicar para aí menos 1 ou 2 km, o que já é um valor considerável, mas isso também significa que os consumos, ou a média de consumos que o carro indicar, são aliás também um bocadinho inflacionadas face àquilo que será o consumo real. Tanto melhor assim. Vamos então fazer a nossa viagem. Nós no sentido inverso fizemos 6 horas e 7 minutos, se não estou em erro.
Agora vamos ver quanto tempo faremos. Eu praticar, fazer as mesmas velocidades que fiz na altura, que fiz no sentido inverso. Não vou fazer 3 paragens porque verifiquei que afinal de contas não me poupou nada em termos de tempo. Se tudo correr bem, vou fazer apenas 2 paragens, uma em Grândola e outra depois em Santarém, para chegarmos depois a casa sem qualquer tipo de problema. Muito bem, vemos então agora quando chegarmos a Grândola. Até já! Ora bem, cá estamos então nós no primeiro posto de carregamento, em Grândola, e uma vez um problema em Grândola, 2 vezes um problema em Grândola. Se bem se recordam, quando vim com o XC40 tive um problema com o carregador que está daquele lado da estrada, e agora tenho também novamente um problema. O carregador na aplicação Mio diz que está a funcionar perfeitamente, na aplicação da EDP diz que está a funcionar perfeitamente. Chegamos aqui ao carregador e vejam, diz que aparentemente está a carregar perfeitamente, pressiona para passar o cartão, enfim, tudo. O que é que aconteceu? Chegámos aqui com o carro, pusemos-lo aqui, pronto a carregar, e porém passámos o cartão, carregámos, ligámos o cabo ao carro e nada acontece, não faz o clique, não, nada. Tentámos todas as formas e feitios, já ali com as portas fechadas, com as portas abertas, com o carro ligado, com o carro desligado, nada. Sendo que este carro até hoje nunca me deu qualquer tipo de problema com a porta de carregamento. Telefonei à EDP, fizeram o reboot e, uma vez mais, o reboot não serviu de absolutamente nada. E como vocês podem ver aqui, o carregador diz que está a funcionar, está ali a luz verde, julgo que conseguem ver, sintoma de que teoricamente está a funcionar, mas a verdade é que assim não é. Ora bem, eu hoje estou um bocadinho melhor do que estava com o Volvo XC40, eu tenho 22% de bateria, deixem mostrar-vos, tenho 22% de bateria, tenho ainda autonomia para 62 km e tenho aqui um outro posto de carregamento que teoricamente está a funcionar, uma vez que estará a carregar ali aquele carro, aquele BMW i3. Porém, eu, à cautela, quero experimentar aqui a ver se o carregador está a funcionar efetivamente ou não, se o carro consegue carregar ou não, porque se for um problema, por exemplo, com o carro, é indiferente este carregador ou outro carregador qualquer. Já agora, vejam ali também, nós chegámos aqui com 204 km percorridos, quando a aplicação, quando o Google Maps diz que esta distância são 207, portanto, efetivamente o carro registra menos quilómetros do que aqueles que são percorridos, o que significa também que aquela média de consumo, 25.1, é mais alta do que na realidade é. Uma diferença mínima, seguramente, mas dará ali nos 25 propriamente dito. A média parece alta, mas é perfeitamente adequada à velocidade que vínhamos a praticar durante a viagem. Vou aqui aguardar um bocadinho, prefiro aqui parar aqui um bocadinho e aguardar um bocadinho para perceber se o problema é do carro ou é só daquele carregador. A pessoa que me atendeu do apoio ao cliente da EDP deu-me nota que já tinha tido alguns registros de reclamações em relação a este posto de carregamento, portanto quero acreditar que o problema é do posto de carregamento e não do carro, mas eu prefiro jogar pelo seguro e aqui aguardar aqui um bocadinho para ver o que é que se passa. Nós saímos às 11h40 do Algarve, já estamos aqui há cerca de 20 minutos com esta questão, 25 minutos, por isso são mais uma vez uma das vicissitudes. Mas é como digo, este canal existe para reportar todas estas coisas, para que vocês saibam o que contar. Eu em relação aqui aos carregadores de Grândola, venho sempre muito cético. Da outra vez eu parei, portanto, na viagem que fizemos com este carro no sentido Porto-Algarve, parámos daquele lado e conseguimos carregar num dos postos, num que existe lá igual àquele, de 160 kW, o que existe igual a este não estava a funcionar, mas agora, de acordo com os apps, todos eles estão a funcionar, mas em relação àquele existe este problema. Vou então aqui aguardar e vou-vos dando nota depois do que acontece. Até já! Ora bem, estamos já a carregar. O problema não era então do carro, como eu suspeitava, mas sim daquele carregador de 160 kW. Este é um novo posto de carregamento que não existia aqui, a última vez que eu fiz esta viagem, permite carregar até 120 kW.
uma potência já interessante para a grande maioria dos carros atualmente existentes, mas uma vez mais aqui a zona de Grândola, os postos de carregamento que existem em Grândola, sempre com problemas. Repito, quando eu fiz a viagem no sentido inverso, daquele lado dali, um dos postos de carregamento, este aqui, igual a este, não estava a funcionar daquele lado e o de 160 estava, e agora está a funcionar o de 120, mas o de 160 que está ali daquele lado não está a funcionar. E isto só significa duas coisas. Primeiro, que é preciso investir mais e melhor neste tipo de tecnologia, e pôr aqui à disposição mais postos de carregamento. Eu por acaso consigo carregar porque está aqui este, esperei mais um bocadinho, mas estava aqui este. Mas se não estivesse, eu tinha bateria suficiente para ir até o próximo posto de carregamento, mas se não tivesse, acontecia como aconteceu da outra vez com o Volvo XC40, quando estive ali daquele lado, que foi preciso chamar ajuda. Se não viram esse vídeo, vão espreitá-lo. Neste momento estamos a carregar ali a 70 kW, recordo que a velocidade máxima deste carro de carregamento é de 77 kW, ainda que a Hyundai tenha anunciado velocidade de 100 kW, não foi, enfim, a melhor das publicidades que a Hyundai fez. Desejava que este carro pudesse carregar pelo menos a 100 kW, seria o ideal, permitiria velocidades de carregamento muito maiores. E digo-vos mais, eu fazendo esta mesma viagem no Hyundai Ioniq 5, eu conseguia, tenho a certeza, pelo menos 100 carregamentos, poupar entre meia hora a 45 minutos. Se alguém da Hyundai Portugal me estiver a ouvir, eu gostava muito de fazer esta mesma viagem com um Hyundai Ioniq 5 para demonstrar que, de facto, a velocidade de carga faz toda, mas toda a diferença. Está agora aqui a chegar um Audi e-tron que parece-me que vai ter alguns problemas a carregar. Eu preciso carregar o carro, feitas as minhas contas, até aos 75% para garantir que não tenho qualquer tipo de problema, para chegar ao posto de carregamento de Santarém, e é isso que vamos fazer, vamos aqui aguardar até atingirmos essa velocidade de carga. Ora bem, só para vos mostrar, neste momento não estamos no verão e já temos aqui um Audi e-tron para carregar, esteve aqui o Mercedes EQI, temos ali um Mini também para carregar, e a verdade é que, por força da falha de um carregador, estamos a fazer fila. Eu, por acaso, estou a carregar, mas não teria que aguardar como qualquer um. E é isto que aqui temos. Ora bem, já estamos aqui no posto de carregamento de Santarém e temos aqui um Ioniq original a ser carregado. Já agora deixem-me mostrar-vos. Está a carregar a 42 kW, já com 55% de bateria. E não haveria problema nenhum, porque eu teoricamente poderia usar este posto de carregamento novo, que aqui está, de 120 kW, mas, uma vez mais, está avariado. Exatamente o mesmo problema, não reconhece o posto aqui, até vai funcionando bem, mas não reconhece a ligação do cartão e, como vocês podem ver aqui, a luz laranja, sinónimo de que não está a funcionar. Ou seja, uma vez mais, tenho que esperar para conseguir carregar. Isto não é bom, mas deixem-me mostrar-vos dentro do carro. Fizemos mais 163 km, em bom rigor, de acordo com o Google Maps, fizemos mais 166 km, média consumo 25.2, chegámos aqui com 10% de bateria. Uma vez mais, viemos a um ritmo bastante alegre, sem qualquer problema. Eu ainda tenho bateria para mais 28 km, em bom rigor, se eu fosse uma velocidade mais baixa, conseguiria fazer mais 30, 40, mais 40 km, o que significa que provavelmente conseguiria chegar ao próximo posto de carregamento, mas não quero correr o risco de chegar lá e alguma coisa estar ou avariado ou inclusive estar alguém a carregar. Então, prefiro esperar aqui, uma vez que este carro não terá uma bateria muito grande, este Ioniq que aqui está a carregar não terá uma bateria muito grande e por isso será mais fácil conseguir carregar. O problema, volto a dizer, atualmente os carros elétricos não são os carros elétricos, com mais ou menos autonomia vão funcionando normalmente sem grande problema, ainda não tive nunca nenhum problema com nenhum carro elétrico. O problema está na rede de carregadores. E de que serve ter dois postos de carregamento se um deles está avariado? Não serve de absolutamente nada. Depois, é uma tristeza que, por exemplo, na A22 que liga o Algarve de este a oeste, não exista um posto de carregamento super rápido. Existem, tanto quanto sei, dois postos de carregamento rápidos, de 50 kW, mas um posto por cada bomba de gasolina,
e nada mais. E depois, por exemplo, na A13, na A10, existe apenas um simplesinho posto de carregamento de tamanho de 50 kW. Essa velocidade, nos dias que correm, já não chega absolutamente para nada. Ainda para mais, vimos ainda há pouco que bastou 10, 15 minutos para chegarem 4, 5, 6 carros que precisavam de carregar. Isto não faz sentido nenhum, não se consegue perceber enfim, alguma menor visão de quem decide estas coisas. Não podem querer que a mobilidade elétrica seja uma realidade e depois lidarmos com esta realidade que é a do não funcionamento dos postos ou a inexistência de postos. Eu volto a dizer que se houvesse supercarregadores rápidos em cada posto de carregamento, as coisas seriam bem mais fáceis. Eu já fiz um convite oficial, quer ao Ministro do Ambiente, quer ao Ministro das Infraestruturas, para fazer uma viagem comigo, para perceberem as vicissitudes de quem conduz um carro elétrico, mas até agora o silêncio foi a única resposta. Eu gostaria muito que sentissem na pele o que é isto. O condutor da Ioniq já está a desligar, vamos ver se eu consigo pôr o carro a carregar. Até já! Ora, e já estamos a carregar, já estamos ali nos 13%, potência de carregamento de 70 kW, nunca cheguei a ver o dito 77 em nenhuma das vezes que carreguei, não sei porquê, 13%, vamos ver, hoje vou carregar agora aqui o máximo que conseguir para ir direto até casa, estamos a cerca de 224 km de casa, por isso eu vou ter que carregar até ao cerca dos 90%. Não quero correr mais riscos com carregadores que estão ocupados ou que não estejam a funcionar. Hoje é domingo, há muito trânsito e há muitos carros elétricos na estrada. Felizmente o carro elétrico que aqui estava tinha demorado apenas 15 minutos a carregar e eu só tive que esperar aqui cerca de 5 minutos. Vamos então carregar. Como vos disse, desejava muito que quem toma este tipo de decisões fizesse viagens a sério. Eu convido-os, venham comigo fazer uma viagem, não só aqui pela zona litoral, pelas outras estradas principais, mas também pelas outras estradas, para ver as dificuldades e talvez tomar as decisões que são precisas para que esta tecnologia seja de facto a solução do futuro. Porque os carros já estão mais preparados. Eu só lhe aponto um defeito, que é a velocidade de carregamento, podia ser mais rápida. Tirando isso, oxalá todos os carros tivessem a eficiência deste carro, isso tornaria as coisas muito, muito mais fáceis. Ora, continuamos aqui a carregar e o Hyundai K8 tem uma ótima curva de carregamento relativamente plana, sempre ali nos 70, 68, estamos nos 47% e tem sido mantido sempre esta curva de carregamento, mas como digo, nunca vi os 77 kW. Agora, o que eu já vi foi pelo menos mais 2 carros virem aqui tentar carregar neste posto de carregamento para chegarem e terem que ir embora. Já esteve aqui um BMW X3, está aqui este Jaguar e em ambos os casos vão ter que ir embora. Carregador que não funciona é consumidor que não é servido e é dinheiro que não entra para quem faz o investimento deste género. Isto tem mesmo que ser alterado. E como digo, agora há aqui 2 carregadores, mas se só houvesse um, não havia solução. E a A1 é uma estrada altamente utilizada já por muitos condutores com carros elétricos, a infraestrutura tem que ser melhorada efetivamente. Volto a dizer, todas as bombas de combustível que existem na A1, entre Lisboa e Porto, por exemplo, ou em bom rigor, todos os postos de carregamento que existem nas autoestradas devem estar servidos com postos de carregamento super rápidos, de 120 para cima e 2, 3, 4, 6, 8 postos de carregamento. Essa é a solução, esse é o futuro. Mas postos que funcionem. Este é um posto, aliás, são ambos os postos da EFASEC. Este é da EFASEC e este aqui também é da EFASEC. Não sei se o problema é do posto em si, se o problema é antes de quem está a explorar, se é um problema de conectividade ou outra coisa qualquer. Mas isto não é solução. 2 carros já aqui vieram, tiveram que ir embora porque não tinham forma de carregar. Quem é que perdeu? Perde aqui esta entidade que explora aqui o posto de carregamento e perde a própria DP. Não faz sentido. Não faz absolutamente sentido. Vamos continuar a carregar. Até já! Ora bem, e já chegámos ao nosso ponto de partida inicial, portanto, destino final da viagem 2. 222 km percorridos, em bom rigor 224 de acordo com o Google Maps, e chegámos com 1%
18h40, chegámos exatamente há cerca de 1 minuto, o que significa que esta viagem nos durou 7 horas. Mais 1 hora do que no sentido contrário, maioritariamente por problemas com os carregadores, como vocês viram, e com tudo o que isso significou. Perdemos, eu creio que até mais do que 1 hora entre os problemas com o carregador em grândula, depois a espera que temos que ter até o outro carro sair de lá do carregador que existia em grândula, e depois ainda a espera que temos que fazer cerca de 10, 15 minutos no carregador em Santarém. Este carro tem uma curva de carregamento que podia ser melhor, facilitaria muito a viagem nesta matéria, mas pronto. Deixem-me mostrar-vos aqui dados finais, então, portanto, médio de consumo deste troço 24.6, era um bocadinho mais alta, mas uma vez que os últimos 10 km foram feitos já em circuito um pouco mais urbano, é normal que tenha baixado ali o consumo. Total 1181, mas recordo, em bom rigor, foram 1196 km que fizemos desde que saímos deste exato ponto de partida até o Algarve e voltámos. A diferença ali está, efetivamente, como dizia, no erro do contador do carro em termos de quilometragem, que subvaloriza os quilómetros percorridos. Consumo 24.8, o que também há ali talvez 1 ou 2 décimas abaixo. É um consumo que parece elevado, mas que para este carro, para onde é Kawai, que tem consumos muito, muito bons, mas considerando, volto a dizer, as velocidades a que circulamos, eu diria que não há no mercado, ou 99% dos carros que existem no mercado não conseguiriam obter estes valores, e provavelmente obteriam mais valores na ordem de mais 5, 6, talvez 7 kW por cada 100 km percorridos, quando comparados com as velocidades que nós praticamos. O Volvo XC40 fez pelo menos mais 10 kW por cada 100 km percorridos. Este carro, coisas muito positivas desta viagem. Primeiro, é efetivamente um bom exemplo de eficiência. Depois, em todo o percurso, nunca o carro mostrou aqui algumas surpresas no consumo. Foi sempre possível definir e determinar mais ou menos a média de consumo para sabermos mais ou menos quanta carga de bateria precisávamos. Depois, quanto a carro, é um carro confortável o suficiente, está longe de ser um carro de luxo, mas tem tudo o que é preciso, está bem equipado, ainda que a versão anterior estivesse mais equipada do que esta versão é a versão mais equipada do Hyundai Kawai do modelo 2021, e ainda assim tem menos equipamento que a versão anterior, mas enfim, opções da Hyundai na altura em que fez os carros. Mas depois, aspectos menos positivos desta viagem. Desde logo, os carregadores. Os carregadores são efetivamente o aspecto negativo nesta viagem. Seja porque não existem em número suficiente, seja porque quando existem nem sempre estão a funcionar e não podemos contar com eles de forma a podermos planear a viagem como deve ser. O carro portou-se muitíssimo bem em todas as sessões de carregamento. Não sobreaqueceu, depois vocês viram na primeira parte deste vídeo a temperatura da bateria, não sobreaqueceu, comportou-se sempre muito, muito bem. Nesta viagem que fizemos agora do Algarve para cá, mesmo com este consumo que viram ali, ligámos aqui ali o ar-condicionado, porque a temperatura exterior era elevada, o carro começava a ficar quente, e o conforto é uma coisa que é preciso garantir às pessoas. Não podemos andar aqui com carros elétricos a pisar ovos, isso não pode ser. Eu sei que já haverá muitos de vocês já a teclarem e a escreverem que se fosses a uma velocidade mais baixa tinhas precisado de carregar menos tempo e tudo mais, e portanto a velocidade ideal para conduzir um carro elétrico é entre o 100 e o 110. Meus amigos, é esse tipo de pensamento que eu respeito completamente, mas esse tipo de pensamento que afasta a maior parte dos consumidores deste tipo de veículos. Não pode ser assim. Eu não quero, porque é que eu quero ter um carro como um Tesla com 300 ou 400 cavalos se depois tem que andar a 100, 110 para conseguir alguma margem de manobra? E estou a falar do Tesla, que é um carro que tem uma ótima autonomia, fantásticos consumos, naturalmente. As coisas não podem ser assim. Este período de transição dos modelos a combustão para os carros elétricos tem que ser feito de modo a que as pessoas não sintam que têm que abdicar de grande coisa. Já basta terem que abdicar de algum tempo e da
e terem que estarem obrigadas a ter que carregar os carros para afastar muitas das vezes as pessoas deste tipo de tecnologia. Depois, se a infraestrutura não está como deve ser, ainda por cima exigiria uma condição nesses termos, para já, no que diz respeito a este carro, está para demonstrar, e haverá um vídeo em breve para demonstrar isso, para tirarmos as teimas, mas está para demonstrar que se eu viesse mais devagar, com um consumo menor, naturalmente teria precisado de carregar menos. Porquê? Para já porque este carro, admitindo em média, admitindo que consegue fazer autoestrada, uma velocidade de 125 km/h, GPS 120 reais, já fiz aqui uma prova de autonomia, anda ali na cerca dos 310 km, e estamos a falar de uma viagem de quase 600 km, e significaria que para eu poder fazer apenas uma paragem, teria que parar o carro quase que milimetricamente ali nos 300 km para conseguir apenas fazer um carregamento. Porém, duas coisas. Primeiro, como vocês viram, a infraestrutura dos carregadores não permite afinar as viagens nestes termos, e portanto isso significaria que provavelmente teria que fazer mesmo 2 carregamentos. Segundo, vindo mais devagar, também o percurso demoraria mais tempo a fazer. Por isso, não é absolutamente claro, mas se for, o que eu digo é o contrário. Eu sou um geek dos carros elétricos, adoro isto, adoro tecnologia, adoro saber estas coisas todas, mas a verdade é que eu, em qualquer circunstância, teria demorado menos 2 horas a fazer esta viagem do que aquelas que demorei hoje. 7 horas para fazer Porto Algarve, num carro a combustão, como eu fiz milhentas vezes. Eu trabalhei no Algarve, meu Deus, eu demorava no máximo 5 horas, e já sem ser preciso estar com velocidades loucas. Já demorei bem menos até do que isso por razões de trabalho. Por isso, não venham cá com esse tipo de argumentos que, na minha perspectiva, não colhe. Por outro lado, nos meus vídeos, tenho vídeos de várias espécies e feitios, mas um dos objetivos é sempre mostrar o tipo de utilização mais real deste tipo de veículos, até para aqueles que, não sendo detentores do carro elétrico, pretendem adquirir um carro elétrico e querem saber efetivamente como é que o carro se comportaria se usasse o seu tipo de condução, que anda mais ou menos aqui naquilo que eu fui conduzindo hoje. Eu vi muitos carros a circularem à mesma velocidade que eu, e carros a circularem bem mais velocidade que eu, naturalmente alguns menos. Portanto, aqui esta pequena nota. Depois, custos desta viagem, que rondará ali cerca de 100 euros. É um dos problemas dos carregadores atualmente, é não conseguirem as pessoas saber exatamente quanto é que está a custar o carregamento, e eu não concebo isso, não percebo porque é que o legislador permite que isto seja assim. As pessoas têm direito de saber quanto é que estão a gastar exatamente no momento em que estão a carregar, e não venham cá dizer é que o posto tem lá o preço do kilowatt. É verdade, tem lá o preço do kilowatt, também lá tem um preço para o operador do posto, e depois é preciso crescer, mas o consumidor não tem que andar a fazer estas contas todas, tem que saber em tempo real quanto é que custa aquela viagem. Isso à semelhança do que faz quando abastece um carro com gasolina ou com gasóleo. Muito bem, meus amigos, não vos quero amassar mais, agradeço-vos o facto de terem estado desse lado. Eu queria fazer mais vezes esta viagem com outros carros, por exemplo, já disse o Hyundai Ioniq 5, ou outros carros, por exemplo, queria muito tê-lo feito com o Mercedes EQS, tenho a certeza que a viagem seria maravilhosa, mas também, porque não, com o Mercedes EQA, com o Kia V6, e talvez até mesmo com carros com baterias mais pequenas para vermos. O que é expectável é que a rede de carregamentos melhore, mas ainda há muito caminho a desbravar. Obrigado por estarem desse lado, vemo-nos numa próxima oportunidade. Não se esqueçam que este canal só existe porque vocês existem. Obrigado.